Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 10, a parábola dos lavradores. E nós temos três referências bíblicas, né? Temos em Mateus, temos em Marcos e temos em Lucas. Porém, a que eu vou estar usando aqui, né, na nossa leitura é a de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33, que diz assim: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um válado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns trabalhadores e ausentou-os para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receberem seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarraram e arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Jesus disse-lhes: Nunca leste nas Escrituras? As pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra se despedaçará, e sobre quem ela cair o esmagará. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Glória a Deus, amadas. Aqui na minha Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo da Mulher Virtuosa, tem algumas notas, né? E eu quero estar aqui lendo para vocês. Primeira coisa que nós temos que entender com relação a esta parábola é que a vinha aqui representa Israel, que Deus, né, é o proprietário, perdão. Os lavradores são os líderes religiosos de Israel. Os servos são os profetas que foram enviados para alertar Israel do seu pecado. O filho aqui é Jesus, né, que foi enviado pelo Pai e que tinha a consciência também do seu destino final, né, que seria realmente morto para que houvesse salvação. E ao responderem, os líderes de Israel colocam-se sob julgamento quando eles respondem, né, aqui no versículo 41, 40 e 41. No 40, Jesus faz uma pergunta e no 41 eles respondem. E quando eles respondem essa pergunta, eles se colocam sob julgamento segundo seus próprios critérios. Essa expressão outros lavradores se refere aos gentios, publicanos, prostitutas, ou seja, todos rejeitados pela religião oficial, considerados não dignos de entrarem no reino de Deus. No versículo 42 fala sobre a pedra. E essa pedra, é claro que é o próprio Jesus, que foi rejeitada pelos judeus e tornou-se com a ressurreição a pedra angular, ou seja, a pedra principal da igreja cristã. Amadas, essa parábola aqui de Jesus, ela é uma parábola que fala sobre o reino em geral. Como foi falado aqui, a vinha representa Israel, o dono da vinha é Deus, os lavradores são a nação, né? Representa que é a nação que não aceitou. O filho aqui representa o próprio Jesus. E os outros lavradores representam aquele povo que foi desprezado, né, por todos, vamos colocar dessa forma, mas que o Senhor os aceitou, porque aceitaram a Jesus. Eu não sei se todas aqui conhecem, mas lá em João, no capítulo 1, né, vai falar assim, que tudo foi feito pelo Filho, que o Verbo, ele se fez carne. Mas tem um versículo ali que me chama muito a atenção, que é quando fala que o Senhor, né, que no caso ali representa Jesus, ele foi rejeitado. Diz assim, ó, João capítulo 1, versículo 11: Veio para o que era seu
e os seus não receberam. Aí o versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais, versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nem na vontade, não nasceram do sangue, não nasceram na vontade da carne, nem da vontade de homem, mas nasceram pela vontade de Deus. Por quê? Porque aceitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu não sei, amada, se todas vocês que estão ouvindo esse estudo, eu acredito que não, já confessaram a Jesus como Salvador. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos dizendo para Jesus que reconhecemos o sacrifício que ele fez. Porque uma coisa é você saber o que foi feito. Outra coisa é você valorizar o que foi feito. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples e toda dona de casa vai entender. Uma coisa é o seu marido chegar em casa e dizer: nossa, que roupa limpa, né? Outra coisa é ele dizer: nossa amor, você é a melhor esposa do mundo, porque sempre que eu chego em casa, as minhas roupas estão limpas. Sabe o que significa? Uma coisa é você ver o que foi feito. Outra coisa é você valorizar o que foi feito. Quando eu reconheço Jesus como meu Salvador e eu começo a viver de acordo com a vontade dele, eu estou valorizando aquilo que ele fez por mim. Eu estou valorizando a entrega que ele fez por mim. E sim, Jesus se tornou a pedra principal. Por quê? Porque só ele foi capaz de se entregar por completo. Jesus, ele se entregou totalmente. A Bíblia deixa claro que ninguém tomou a vida dele. Ele mesmo vai falar lá no Evangelho de João que ele próprio deu a sua vida, porque pertencia a ele, ele deu de livre e espontânea vontade. Mas por que ele deu, Luana? Por amor. Ele deu porque se importa. Ele deu porque nos ama. Então, hoje, o convite do Senhor para as nossas vidas é uma mudança de comportamento, onde o nosso comportamento irá demonstrar o nosso amor pelo Senhor e o quanto nós valorizamos aquilo que ele fez por nós. A Bíblia diz que esses lavradores, os primeiros, não valorizaram, rejeitaram. Os servos aqui representam os profetas, as pessoas que Deus enviou no passado, também enviou nos dias de Jesus para falar sobre o reino e que foram rejeitadas. Quem não lembra de João Batista, que foi desprezado, que foi, desvalorizado e até mesmo morto. Mas o que nós temos que entender é que o nosso comportamento não deve ser como esse povo do passado, que viu o que Jesus fez e ainda assim não deu crédito, ainda assim não deu valor. Nós hoje temos a oportunidade, amados, de nos comportar de forma diferente, valorizando aquilo que o Senhor fez por nós. Lembre-se disso neste dia e lembre-se do que foi falado. Não basta simplesmente saber que foi feito. Eu preciso valorizar aquilo que foi feito. Não basta eu saber o que Jesus fez por mim, mas eu preciso entender o que ele fez e começar com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, a valorizar aquilo que ele fez e faz por mim. Deus abençoe. Um forte abraço.